E mediu o átrio, o comprimento de 100 côvados e a largura de 100 côvados, um quadrado, e o altar estava diante da casa. Então me levou ao vestíbulo da casa, e mediu a cada pilar do vestíbulo 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro, e a largura da porta 3 côvados de um lado e 3 côvados do outro. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados, e a largura de 11 côvados, e era por degraus que se subia a ele, e havia colunas junto aos pilares, uma de um lado e outra do outro. Capítulo 41. Então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de um lado e 6 côvados de largura do outro, que era a largura da tenda, e a largura da entrada 10 côvados, e os lados da entrada 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro. Também mediu seu comprimento de 40 côvados e a largura de 20 côvados. E entrou no interior e mediu o pilar da entrada, 2 côvados, e a entrada 6 côvados, e a largura da entrada 7 côvados. Também mediu seu comprimento 20 côvados, e a largura 20 côvados diante do templo, e disse-me: Este é o Santo dos Santos. E mediu a parede da casa 6 côvados, e a largura das câmaras laterais 4 côvados, por todo o redor da casa. E as câmaras laterais estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 30 em cada andar, e elas entravam na parede que tocava na casa pelas câmaras laterais em redor, para prenderem nela, e não travavam na parede da casa. E havia maior largura nas câmaras laterais superiores, porque o caracol da casa ia subindo muito alto por todo o redor da casa, por isso que a casa tinha mais largura para cima. E assim da câmara baixa se subia à mais alta pelo meio. E olhei para a altura da casa ao redor, e eram os fundamentos das câmaras laterais da medida de uma cana inteira, 6 côvados grandes. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e o que foi deixado vazio era o lugar das câmaras laterais que estavam por dentro. E entre as câmaras havia largura de 20 côvados por todo o redor da casa. E as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para o lugar vazio, uma entrada para o caminho do norte e outra entrada para o do sul, e a largura do lugar vazio era de 5 côvados em redor. Era também o edifício que estava diante do lugar separado, do lado do ocidente, da largura de 70 côvados, e a parede do edifício de 5 côvados de largura em redor, e o seu comprimento era de 90 côvados. Assim mediu a casa do comprimento de 100 côvados, como também o lugar separado e o edifício e as suas paredes 100 côvados de comprimento. E a largura da frente da casa e do lugar separado para o oriente, de uma e de outra parte, de 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício diante do lugar separado, que estava por detrás, e as suas galerias, de uma e de outra parte, 100 côvados, com o templo de dentro e os vestíbulos do átrio. Os umbrais e as janelas estreitas, e as galerias em redor nos 3 andares, defronte do umbral, estavam cobertas de madeira em redor, e isto desde o chão até as janelas, e as janelas estavam cobertas. No espaço em cima da porta, e até na casa, no seu interior e na parte de fora, e até toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo por medida. E foi feito com querubins e palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre querubim e querubim, e cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de um lado, e um rosto de leãozinho para a palmeira do outro lado. Assim foi feito por toda a casa em redor. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e no tocante à frente do santuário, a aparência de uma era como a aparência da outra. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados.
os seus cantos, o seu comprimento e as suas paredes eram de madeira. E disse-me: Esta é a mesa que está perante a face do Senhor. E o templo e o santuário ambos tinham 2 portas. E as portas tinham 2 folhas que viravam, 2 para uma porta e 2 para outra. E nelas, isto é, nas portas do templo, foram feitos querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes, e havia uma trave grossa de madeira na frente do vestíbulo por fora. E havia janelas estreitas e palmeiras de um e de outro lado, pelos lados do vestíbulo, como também nas câmaras da casa e nas grossas traves. Capítulo 42. Depois disto, fez-me sair para fora ao átrio exterior, para o lado do caminho do norte, e me levou às câmaras que estavam defronte do lugar separado e que estavam defronte do edifício do lado norte. Do comprimento de 100 côvados era a entrada do norte, e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados que tinha o átrio interior, e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. E diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largo do lado de dentro, e um caminho de 1 côvado, e as suas entradas eram para o lado do norte. E as câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tomavam aqui mais espaço do que as de baixo e as do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso, desde o chão se iam estreitando mais do que as de baixo e as do meio. E o muro que estava de fora, defronte das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento, pois o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados. E eis que defronte do templo havia 100 côvados. Por baixo destas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. Na largura do muro do átrio para o lado do oriente, diante do lugar separado e diante do edifício, havia também câmaras. E o caminho que havia diante delas era da aparência das câmaras que davam para o norte. Conforme o seu comprimento, assim era a sua largura, e todas as suas saídas eram também conforme os seus padrões e conforme as suas entradas. E conforme as portas das câmaras que olhavam para o caminho do sul, havia também uma entrada no topo do caminho, isto é, do caminho em frente do muro direito para o caminho do oriente, quando se entra por elas. Então me disse: As câmaras do norte e as câmaras do sul que estão diante do lugar separado, elas são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas mais santas. Ali porão as coisas mais santas, e a oferta de manjar, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras com que ministraram, porque elas são santas. E vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. E acabando ele de medir a casa interior, ele me fez sair pelo caminho da porta, cuja face olha para o caminho do oriente, e a mediu em redor. Mediu o lado oriental com a cana de medir 500 canas, com a cana de medir ao redor. Mediu o lado do norte com a cana de medir 500 canas ao redor. Mediu também o lado do sul com a cana de medir 500 canas. Deu uma volta para o lado do ocidente e mediu com a cana de medir 500 canas. Mediu pelos 4 lados, e havia um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Capítulo 43. Então me levou à porta que olha para o caminho do oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas,
e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como as que tive junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito, e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu a casa. E ouvi alguém que falava comigo de dentro da casa, e um homem se pôs em pé junto de mim, e disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu limiar ao pé do meu limiar, e o seu umbral junto ao meu umbral, e havendo uma parede entre mim e eles, e contaminaram meu santo nome com as suas abominações que cometiam. Por isso, eu os consumi na minha ira. Agora, lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades, e meça o modelo. E envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faze-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, todas as suas formas, e todas as suas leis. E escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma, e todos os seus estatutos, e os cumpram. Esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa, e estas são as medidas do altar em côvados. O côvado é um côvado e um palmo, e o fundo será de um côvado de altura e um côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de um palmo. E esta é a base do altar. E do fundo, desde a terra até a armação inferior, 2 côvados, e de largura 1 côvado, e desde a pequena armação até a grande, 4 côvados, e a largura de 1 côvado, e o altar de 4 côvados, e desde o altar e para cima havia 4 pontas, e o altar terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrado nos 4 lados, e a armação 14 côvados de comprimento e 14 de largura nos seus 4 lados, e o contorno ao redor dela de meio côvado, e o fundo dela de 1 côvado ao redor, e os seus degraus davam para o oriente. E disse-me: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, estes são os estatutos do altar no dia em que o fizerem, para oferecerem sobre ele holocausto e para aspergirem sobre ele sangue. E aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadoque, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, darás um bezerro para oferta pelo pecado, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre as suas 4 pontas, e sobre os 4 cantos da armação, e no contorno ao redor. Assim o purificarás e o expiarás. Então tomarás o bezerro da oferta pelo pecado, e o queimará no lugar da casa para isso designado fora do santuário. E no segundo dia oferecerás um bode sem mancha como oferta pelo pecado, e purificarão o altar como o purificaram com o bezerro.